Você acha que pode se dar como exemplo do traço da ditadura a ocupação que eles fazem nas comunidades do Rio de Janeiro? Qual é o real motivo para o Jânio querer dar o golpe? No filme tem pessoas violentas? Então penso que aqui também é um momento de comunhão entre as gerações que já estão passando o bastão e as que vão pegar esse bastão. Então acho que o Cine Biju é uma das formas que a gente tem para poder passar o bastão. O projeto Cine Biju nasceu em 2009 e foi implantado em 2010, partindo de uma premissa muito simples. O cinema ele pode ser um instrumento de formação cultural e de formação da cidadania, né? Se o cinema ele for utilizado não apenas como uma maneira de entretenimento, que é legítima, mas ele se prestar também a promover debates que ajudem, que contribuem para a formação dos jovens, nós vamos ter uma juventude mais consciente da realidade em que ela vive e, por extensão, por conseguinte, com uma capacidade de intervenção nessa realidade maior. Conocí el proyecto que están realizando el Cine Biju y es maravilloso, va de la mano también lo que está ocurriendo en nuestro país, que es mantener y apreciar la historia reciente de nuestro país. El Cine Biju, el Museo de la Resistencia, yo trabajé en el Museo de la Memoria en su realización y son pasos enormes que están dando las nuevas generaciones en apreciar la memoria, porque conversaba que el problema más grande que tiene Sudamérica, nuestro continente, es que no valoramos nuestra história. Para os jovens de hoje, quando eu falo jovens, falo de pessoas abaixo de 40 anos, que foram os mais atingidos, todos, pela ditadura. Mas principalmente para o militante jovem dos movimentos populares, e veja bem, estou dizendo dos movimentos populares, e os jovens estudantes se inteirarem a respeito do que aconteceu no Brasil há 50 anos e por que o presente é do jeito que é. A formação da consciência não se faz por textos. A formação da consciência, da subjetividade do ser humano, se faz por imagem. Se eu te perguntar o livro que você leu quando você foi alfabetizado, tal, você não vai lembrar nem saber. Mas se eu te perguntar das imagens que marcaram a sua infância, a sua adolescência, você vai ter todas elas claras, né? Então, toda a formação da subjetividade vem através das imagens, das emoções. E o cinema é a síntese disso. Um momento extraordinário daqueles dias admiráveis desta República, quando no Rio Grande do Sul, sob a liderança do governador Leonel Brizola, levanta-se o povo em massa e protestando contra o golpe que implicava o veto dos ministros militares, consegue realmente galvanizar o país numa resistência extraordinária, a ponto do comando do Terceiro Exército aderir à resistência no Rio Grande do Sul. Porto Alegre se transformou numa grande cidadela. Que prega a lealdade
É prioridade para a gente do Curso Napoli a parceria com o Cine Biju, porque nós entendemos que na formação dos alunos, eles necessitam de outros olhares. A escola, a formação que vem da escola permite uma visão só. Seja a reprodução do que aparece na televisão, na grande mídia, seja pela reprodução do que tem nos materiais didáticos. A gente sabe que a formação acadêmica, a nossa formação de vida, vem de experimentar várias coisas. E é fundamental que o aluno conheça a nossa história através dos agentes que fizeram a história do Brasil, propriamente num período onde se procura esquecer. Quando a gente começou com esse projeto do Cine Biju lá atrás, era fazer com que os alunos de escola das periferias fossem lá para as exibições. Só que isso era complicado porque a gente não tinha como conseguir ônibus ou como bancar para eles se locomoverem até o teatro. Então foi a dificuldade, assim, mas muitos ainda iam, só que não os jovens de escola mesmo, porque é mais complicado, você precisa de uma autorização, precisa de um transporte, por isso que eu acho bacana agora estar fazendo dentro do céu, né? Por ser a maioria dos alunos que vieram assistir de 8ª série, já falaram um pouco sobre o assunto com os alunos, já faz parte da aula. Então, na verdade, vai ajudar, vai acrescentar na aula dos próprios professores de história. Quem conhece ali a Praça Roosevelt no centro de São Paulo? Quem tem ideia ali onde fica? Atrás da Igreja da Consolação. Essa praça que foi reformada, né, que era uma praça que estava meio abandonada e agora virou um pouco a praça dos skatistas ali, né, no centro da cidade. Mas essa praça, no entorno dela, sempre existiram muitos espaços de cultura. Um deles era exatamente o cinema, o Cine Biju. Había un aparato que funcionaba con un orden y con un sueldo. Y entre esa situación que era surrealista, de repente la máquina que le daba electricidad, tenía en distintas partes del cuerpo, paraba de funcionar. Y no sabían cómo arreglarla. Y alguien decía, hay que consultar al manual. Y cuando llamaban al manual, iban a buscar al manual o al experto, estaba escrito en portugués. Decían, ¿alguien sabe por qué estos brasileños escribieron el manual solo en portugués? Y eso les daba pistas de que esas máquinas eran traídas de Brasil. O que eu estou tentando relembrar nesse momento é que assim, a gente tinha saído daqui do Brasil depois de 2 anos de prisão, de torturas, de tudo, estávamos no Chile, dentro de um outro momento, com uma outra realidade, contribuindo num processo de transformação. Todo ano o Museu da Memória eles têm uma atividade, eles têm uma série de atividades, tem atividade no Museu da Memória todo dia praticamente. Cinema, exposições várias, é um museu muito ativo. Mas todo ano eles fazem o que eles chamam os diálogos transandinos, que são diálogos com, naturalmente, o Chile e mais um país vizinho. Então, eles já fizeram, o ano passado, o diálogo transandino com a Argentina e esse ano eles estão fazendo o diálogo transandino com o Brasil. Aí eles convidam uma série de autoridades brasileiras e chilenas e esse ano o tema do seminário será a democracia no momento de transição. E queria saudar o Núcleo da Memória, né, por organizar esses eventos relativos ao Chile, não só todo o trabalho, evidentemente, com relação ao resgate da memória brasileira, mas também o resgate da memória latino-americana. Quer dizer, eu queria parabenizar vocês. A gente está encerrando o terceiro ciclo, a terceira edição do projeto Cine Biju. De março a novembro realizamos aí a exibição de 11 filmes que foram apresentados não apenas aqui no Teatro Estúdio Eleni Guariba, na antiga Sala Sérgio Cardoso do Cine Biju, como em outros espaços, escolas, universidades, no Céu de Paraisópolis. E a gente pôde comprovar algo que intuíamos,
que existe uma grande curiosidade, um grande desejo de conhecer a nossa história por parte da juventude. A juventude que foi presença marcante, massiva em todas as sessões realizadas e que participou muito ativamente dos debates após a exibição dos filmes, ela trouxe perguntas que nós mesmos não esperávamos em muitos momentos. Por exemplo, ligando a violência de Estado durante a ditadura com a atual violência de Estado no Estado democrático, né? O que é uma atualização ou uma apropriação do tema de memória, uma transposição para o momento que a gente vive, para o presente. E esse é o grande benefício que eu vejo dessa apropriação pelos jovens, né? Coronel, otra cosa que preocupa al resto de la población, digamos, los dictámenes consisten en qué cosa, en las sentencias. Ese aspecto jurídico no es de mi competencia. Yo no estoy en condiciones de poder darle una información de esa naturaleza. Coronel, ¿cuántos detenidos hay aquí en este momento en el estadio? Mire, en este momento entre los 3.500 y 4.000. ¿Por qué digo esto? Porque hay mucha gente que está en estos momentos en los controles de salida. Pero al mismo tiempo, como ustedes pudieron comprobar, hay otros que están ingresando.